Bom, pessoal, né? Então a gente viu que esse equilíbrio, né, da formação dos M-cetais, ele só é importante quando a gente tem a formação de alguns M-cetais específicos, né? Os M-cetais cíclicos, os derivados da ciclopropanona, ou quando a gente tem grupos retiradores de elétrons vizinhos, né, a carbonila do aldeído original. Então vamos relembrar, né, como que acontece a formação desses M-cetais e também a sua decomposição. Já que essas reações estão todas em equilíbrios, então a gente pode ter a formação do N-cetal, que está mostrado nessa linha aqui de cima, mas a gente também pode ter a decomposição do N-cetal, formando novamente o composto carbonílico que lhe deu origem. Então, em meio básico, a base ela ativa o nucleófilo, removendo um próton. Então, a gente passa a ter um nucleófilo mais forte, né, que é o ânion metóxido. Ele ataca, então, a carbonila eletrofílica, tem a abertura da ligação dupla. Lembrando que isso tudo está em equilíbrio. O oxigênio carregado negativamente remove o próton que foi capturado pela base. Temos a formação do N-cetal neutro. Nesse mesmo meio reacional, né, essa base ela pode novamente capturar o próton mais ácido da estrutura, que é o próton da hidroxila, restituindo o par de elétrons ao oxigênio. Esse par de elétrons pode restituir a ligação C-O, e nós vamos ter como grupo abandonador o íon metóxido. Observe então que a gente chega nos mesmos reagentes, né, que a gente iniciou. E na catálise ácida, como acontece esse mecanismo? Na catálise ácida, né, o primeiro passo é a ativação da carbonila pela protonação do oxigênio da carbonila. Então, observe que lá na catálise básica, a primeira etapa era a ativação do nucleófilo. Aqui é a ativação do eletrófilo. Então, né, com uma carbonila mais eletrofílica, o álcool, pode ser o metanol ou qualquer outro álcool, né, reage, né, ataca esse carbono mais eletrofílico e a gente tem aqui a abertura da ligação C-O. A gente tem, né, então, essa espécie ainda protonada aqui nesse oxigênio, que perde um próton para regenerar, né, a acidez do meio, e a gente obtém, então, o M-cetal neutro. E a gente viu, né, que a partir dessa reação, estando o meio ácido, a próxima hidroxila pode ser protonada, e a gente pode ter, né, a saída de água e a entrada de um outro grupo O-etil, um outro grupo, né, alcóxido proveniente do álcool, formando o acetal. Mas nós vamos parar por enquanto aqui no N-cetal e vamos ver, né, que essa reação também é reversível. Então, a gente vai ter também a decomposição do N-cetal em meio ácido. E como que ela acontece? Uma vez que a gente tem o N-cetal, o oxigênio ligado ao grupo R, ao grupo alquilo, pode ser protonado por esse meio ácido. Um par de elétrons do oxigênio da hidroxila restitui a dupla ligação e a gente tem como grupo de saída eliminado o álcool, o metanol. Observe que nesse caso, né, a gente tem um melhor grupo de saída do que a gente tinha na catálise básica, que o grupo de saída era o metóxido. E aqui a gente tem como grupo de saída o metanol, que é uma molécula neutra. A gente obtém o composto carbonílico protonado, exatamente o que tinha aqui, ó, na primeira etapa do mecanismo. A restituição do próton ao meio leva então ao composto carbonílico neutro. E aí a gente também falou, né, e eu acabei contando um pouquinho para vocês, que quando o meio é ácido, a gente não tem a formação só do N-cetal, mas também a formação do acetal, mas que passa por esse intermediário N-cetal. Essa reação
também em equilíbrio, apesar de não estar descrito, né? Aqui, isso tudo é um equilíbrio. Ela deve passar pela formação do N-cetal para depois chegar à formação do acetal. E isso só acontece na presença de ácidos. Como que isso acontece? Então, observe que agora o oxigênio protonado é o da hidroxila e não do grupo O-metil. A basicidade, gente, desses oxigênios, do par de elétrons livres desse oxigênio, é muito próxima. Apesar da basicidade, né, do grupo O-metil ser um pouquinho maior, pelo grupo CH3 ser doador de elétrons para o oxigênio. Mas em um meio ácido, né, ambos oxigênios podem ser protonados, pode ocorrer a protonação. Então, uma vez que a protonação ocorre no oxigênio da hidroxila, a gente tem a formação aqui, então, né, da hidroxila protonada, que é um ótimo grupo de saída, que é a água. Então, o par de elétrons do oxigênio do grupo alcoóxido restitui a dupla ligação C-O e há, então, a eliminação de água. Então, a gente chega, né, a um intermediário conhecido como íon oxânio. Esse íon oxânio, ele é ativado, né, ele tem uma carbonila ligada a um oxigênio positivo, então ele tem um carbono aqui bem eletrofílico, ele é ativado para o ataque nucleofílico. Lembrando que o meio está rico, né, em álcool. O álcool, então, ataca a carbonila, tem-se a abertura novamente da ligação C-O e temos a formação do acetal protonado, a perda do próton para o meio, que está ácido, né, restituindo a acidez do meio, leva à formação do acetal neutro. E aí, pessoal, em todas essas reações, né, observe que é importante a gente remover a água do sistema para deslocar o equilíbrio para a formação do acetal. Isso não é imprescindível, senão a própria água, como tudo está em equilíbrio, né, a própria água ela também pode atuar como nucleófilo e ser adicionada novamente à carbonila, e aí a gente obtém o N-cetal que a gente tinha no início. Então, na verdade, essas reações não têm início nem fim, né? Elas estão em equilíbrio, essas espécies, né, existem no meio, porque elas estão reativas ali no meio. E aí as nossas condições experimentais é que vão moldar, que vão direcionar o produto, a substância, a espécie que eu quero formar ali em maior quantidade. E uma coisa, né, importante também dos acetais, assim como os N-cetais retornam aos seus produtos iniciais, os acetais também, eles podem ser hidrolisados, né, na presença de ácido. Então eles podem ser quebrados, a gente pode restituir a carbonila original dos acetais utilizando meio aquoso e ácido. E aqui a gente tem dois exemplos, né? E aí, né, pessoal, essa reação de hidrólise, ela é bem tranquila, já que a gente, se para formar o acetal a gente precisava remover água, basta adicionar água para a gente quebrar, né, esse acetal e ter novamente aí os compostos carbonílicos, né? Então é uma reação bem mais fácil, é mais fácil adicionar água ao meio do que remover a água do meio. E isso, pessoal, é muito utilizado na química orgânica, a formação desses acetais e depois a sua quebra, porque eles atuam como grupos protetores. Então imagine que a gente está querendo obter uma estrutura, né, bem grande, a gente está trabalhando com síntese, e a gente quer sintetizar determinada estrutura que tem diversos grupos funcionais, que tem uma cadeia carbônica relativamente grande, e ali naquele composto a gente tem uma carbonila. E a gente quer reagir não a carbonila, mas uma outra parte da molécula. Então a gente transforma aquela carbonila em um acetal, para poder proteger aquela carbonila, e depois a gente faz a quebra daquele acetal para retornar a carbonila. Então aqui embaixo a gente tem um exemplo, né, uma roda sintética para produzir determinado reagente.
a partir dessa acetona, desse composto que tem uma acetona, e tem um grupo aqui, um grupo aleto, né? Um brometo. Bem, e o reagente que a gente quer obter, né? É um reagente de Grignard, é um organo metálico, que a gente tem, então, essa estrutura. Esse organo metálico, né, ele vai atuar como nucleófilo numa reação em que esse grupo aqui, né, ele vai poder ser introduzido numa molécula eletrofílica, já que esse carbono aqui, né, é carregado negativamente, porque ele está ligado ao magnésio, que é eletropositivo. Então, a gente quer obter esse reagente, chamado de reagente de Grignard, estável, para poder reagir numa outra reação, né? Pois bem, mas eu quero que essa cadeia orgânica tenha um grupo, né, carbonílico nela. E aí, para eu produzir esse tipo de reagente, né, como que a gente faz? Bem, se eu coloco essa substância para reagir diretamente com o magnésio, eu não vou obter o organo metálico correspondente. O magnésio, ele vai acabar se ligando ao oxigênio da carbonila e eu vou ter acabando formando, né, outros produtos, tá? E o próprio solvente aqui, o éter de etílico, ou algum outro solvente que contém alguma espécie que possa agir como nucleófilo, vai acabar se adicionando à carbonila. Então, né, eu não vou conseguir obter o meu composto de Grignard lá no final. Então, qual estratégia, né, que os químicos orgânicos sintéticos utilizam? A estratégia de utilizar um grupo protetor. Então, eles reagem essa carbonila com um diálcool, normalmente o etileno glicol, e aí, né, esse álcool, ele vai dar origem, então, ao acetal, pelos mecanismos aí que a gente acabou de ver. Então, né, observe que esses oxigênios, eles não estão mais disponíveis, né, para reagir com o magnésio. E mesmo que tivesse, né, esse carbono, ele não fica mais susceptível a um ataque nucleofílico, já que a gente nem tem mais ligação π para ser quebrada, né, que é a ligação mais fraca. A ligação sigma, carbono-oxigênio, ela não é quebrada nessas reações, né? Então, eu fico com esse grupo protegido e agora sim eu faço a reação com magnésio para obter o composto de Grignard. Para obter, né, o composto com o grupo carbonílico, basta eu fazer a hidrólise no acetal, que é feita com a adição de água ao sistema em meio levemente ácido. Essa estratégia de usar grupos protetores é muito importante quando a gente começa a sintetizar e a fazer estruturas maiores, que possuem vários grupos funcionais. Às vezes a gente tem que proteger uma parte da molécula para que outra reaja. Então, pessoal, o terceiro tipo aí, né, da reação de substituição, em que o oxigênio da carbonila vai embora, é quando a gente reage os compostos carbonílicos, cetonas e aldeídos, com aminas ou amônia, né? As aminas são derivados da amônia. E aí a gente tem a formação de um outro composto, de iminas ou de enaminas. Então, quando a gente tem um composto carbonílico, um aldeído ou cetona, reagindo com aminas primárias, a gente sempre vai ter a formação da imina correspondente. Observe que o grupo imina é como se tivesse a substituição direta do oxigênio pelo nitrogênio e o grupo que ele carrega, no caso aqui, né, um grupo fenil, tá? Ele aqui. E acontece também com a eliminação de água. Já quando a gente tem a reação dos compostos carbonílicos, aldeídos ou cetonas, com uma amina secundária, a gente tem a formação das enaminas, em que eu tenho uma ligação C dupla C, carbono dupla carbono, ligado a um nitrogênio. As condições experimentais nós vamos ver que é a mesma. O que diferencia, né, se eu obtenho uma imina ou uma enamina,
é se o meu reagente é uma amina primária ou uma amina secundária. Bem, a formação, né, dessas iminas e dessas enaminas, elas dependem do pH do meio e requer aí a catálise ácida e também o controle desse pH. Por quê? Eu não sei se vocês recordam, né? Mas o grupo amino, NH2, ele é um grupo básico. Então, eu preciso controlar a acidez do meio para que ele não esteja protonado. Porque se eu formo um cátion amônio, então, por exemplo, se a acidez do meio está muito alta e o meu grupo amino é básico, eu vou acabar tendo a formação do cátion amônio, que é esse aqui, né? E aí, o nitrogênio não tem mais par de elétrons livres para atuar como nucleófilo. Então, pessoal, o primeiro passo, né, dessa reação é determinado por um pH aí em torno de 4. E aí a gente tem que o nitrogênio possui par de elétrons livres e é um ótimo nucleófilo. Ataca a carbonila eletrofílica, quebra-se a ligação pi carbono-oxigênio. A gente tem a formação desse intermediário, né, com carga positiva e negativa. Então, a transferência de um próton do nitrogênio para o oxigênio nos leva à formação desse intermediário chamado de N-aminal, sem carga, né, neutro. Ele é um intermediário que até pode ser isolado, mas que também não é muito estável. E em meio ácido, o oxigênio da hidroxila acaba sendo protonado. O oxigênio sendo protonado, o par de elétrons livres do grupo nitro faz uma ligação pi com o carbono e tem-se a eliminação de água. Nessa etapa, né, pessoal, é importante que a acidez do meio esteja acima de 6, levando então à formação, né, desse cátion, conhecido como cátion imínio, e a restituição do próton ao meio, já que o meio está ácido, né, dá origem à imina neutra. Então, aqui, né, a gente observa um gráfico em que a gente mostra que é um pH ótimo para essa reação, para que aconteça a etapa de adição do nitrogênio a carbonilo. E depois, para que aconteça, né, a desidratação, a eliminação de água, é um pH aí em torno de 5 e 6. Aqui, né, pessoal, a partir dessa reação, a gente começa a ver reações que são multietapas, em que o mecanismo envolve várias etapas de reação. E uma coisa importante da gente relembrar é que a velocidade geral dessa reação, né, para eu sair dos reagentes e chegar nos produtos, né, a velocidade geral dessa reação, não passo a passo, velocidade geral, velocidade, né, da reação inteira, é definida pela etapa mais lenta do mecanismo. As iminas, né, gente, são análogos de nitrogênio dos compostos carbonilas. As iminas são formadas quando qualquer amina primária reage com um aldeído ou uma cetona sob condições ácidas. As iminas mais estáveis são aquelas que o carbono ou o nitrogênio da ligação dupla da imina carrega um substituinte aromático, como a gente pode ver aqui nesse primeiro exemplo. Tanto o carbono carrega um substituinte aromático, como o do nitrogênio. Então, essa é uma imina estável e é chamada de base de chifre. Ou quando a gente tem um grupo eletronegativo ligado ao nitrogênio, que é o caso aqui das chamadas oxínoas, que a gente tem uma hidroxila ligada ao N. Também é o caso das hidrazonas, que é quando eu tenho um outro grupo amino ligado ao nitrogênio. E também é o caso das semicarbazonas, que é quando eu tenho um grupo amida ligada a esse grupo imina. Então, para a gente comparar um pouquinho, né, os mecanismos de formação da imina e do acetal. São duas reações em que o oxigênio da carbonila vai embora. Vamos ver qual é a diferença, né, entre elas. Ambas, né, são catalisadas por ácidos. Porém, né, para a formação das iminas, o grupo amino já é um nucleófilo forte, então a gente não precisa ter a primeira etapa, que é a ativação da carbonila. Já aqui, né,
na formação do N-cetal, o álcool, o grupo hidroxila, não é um nucleófilo tão forte. Lembra, pessoal, que o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. Ele doa mais o seu par de elétrons, ele é uma base de íons mais forte que a hidroxila. Então, por isso que aqui na formação do acetal, a catálise ácida inicia-se desde a primeira etapa do mecanismo, é a ativação da carbonila. Uma vez que a carbonila está ativada, aí a gente tem o ataque do nucleófilo. Enquanto que aqui, na formação da imina, primeiro a gente tem o ataque nucleofílico, a formação do intermediário com carga, a transferência de um próton de um para outro, e aí sim, esse intermediário tetraédrico precisa da catálise ácida para sofrer a próxima etapa mecanística da reação, que é a eliminação de água. Beleza, gente? Então aqui, na formação do acetal, a carbonila já está protonada durante o ataque. Eu tenho então a formação desse intermediário catiônico, intermediário tetraédrico com carga positiva. Esse próton é perdido para o meio, já que o meio está ácido, e é depois capturado pelo grupo hidroxila para a gente formar também o ótimo grupo de saída, que é a água. Lembra-se que nessas reações, a etapa-chave, o direcionamento da reação se dá exatamente pela formação da água como um bom grupo abandonador. Uma vez a gente tendo a molécula de água ligada ao carbono, tendo um átomo vizinho que pode restituir a dupla ligação, essa dupla ligação é restituída pelo par de elétrons do nitrogênio, no caso para formar a imina, ou pelo par de elétrons do oxigênio, no caso para formar o acetal. E aí sim a gente tem a perda, a eliminação da molécula de água. Então, na formação da imina, a gente acaba tendo a formação do cátion imínico, enquanto que na formação do acetal, a gente tem a formação do oxânio, do cátion oxânio. O nitrogênio, pessoal, ele recebe melhor essa carga, estabiliza melhor essa carga positiva, exatamente por ele ser menos eletronegativo que o oxigênio. Então, comparando esses dois cátions, o cátion oxânio é o menos estável, é o mais reativo. E ele continua a reagir. Enquanto o cátion imínio, a perda do próton para restituir a acidez do meio, gera a imina correspondente. Então, o cátion imínio, ele atua como um ácido de Bronsted, doando o próton para o meio. Já o íon oxânio, ele atua como eletrófilo, sofrendo um novo ataque nucleofílico. Então, uma segunda molécula de álcool, ela se adiciona à carbonila, quebra a ligação pi-CO, forma-se um intermediário protonado e agora sim a perda do próton leva ao acetal correspondente. E a formação das enaminas, acontece do mesmo jeito. Entretanto, na hora de perder o próton, o nitrogênio não vai ter mais próton para ser perdido. Então, a gente vai ver o que acontece aí para formar a enamina. Observe que as condições reacionais, elas são iguais. Elas requerem uma catálise ácida e também a eliminação de água. É perdido água nessa reação. E para que o equilíbrio seja deslocado para formar os produtos, a gente deve remover então a água do sistema. Então vamos ver mecanisticamente como ocorre a formação das enaminas. A gente já viu que o nitrogênio com par de elétrons livres é um nucleófilo forte, então ele ataca diretamente a carbonila e quebra-se a ligação pi carbono-oxigênio. A gente tem a formação então desse intermediário de cargas opostas. Já que o oxigênio está negativo e o nitrogênio está positivo, a gente tem a transferência do próton. Então, o par de elétrons do nitrogênio pode então capturar esse hidrogênio. E os elétrons da ligação hidrogênio-nitrogênio ficam com o nitrogênio. Então, eu chego ao meu intermediário neutro. Entretanto, o meio está ácido.
essa acidez do meio, protona a hidroxila, que se transforma então em um bom grupo abandonador. Olha ela aí, protonada, virou água ligada na estrutura. O par de elétrons do nitrogênio, então, faz uma ligação pi com o átomo de carbono e a gente tem a perda, então, a eliminação de água. Observem que, então, a gente tem a formação do cátion imínio, o mesmo que formava lá nas iminas, porém, esse nitrogênio positivo, ele não tem próton, né, para perder. Então, o próton ele é restituído ao meio, né, para que a gente, né, tenha a restituição do par de elétrons aqui do nitrogênio, pelo carbono vizinho ao grupo C dupla N. O par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio faz uma ligação dupla carbono-carbono e a ligação pi carbono-nitrogênio é quebrada e o par de elétrons, então, fica para o hidrogênio, que agora não mais vai estar carregado positivamente. E aí a gente chega na formação da enamina. Então, resumindo aí sobre a formação das iminas e enamina. As iminas são formadas a partir de aldeídos ou cetonas com aminas primárias. As enaminas são formadas a partir de aldeídos ou cetonas com aminas secundárias. Ambos requerem catálise ácida e remoção de água do sistema reacional para deslocar o equilíbrio para fornecer os produtos. Bem, então a gente viu como a gente forma essas iminas e aí a gente pode obter aminas de iminas. É uma outra rota sintética aí para a gente estar obtendo aminas. Então a gente pode reagir um composto carbonílico com uma amina primária, obtemos então a imina e aí a gente usa um reagente para poder reduzir a imina, fornecendo então a amina correspondente, uma amina secundária agora, né? Aqui a gente tem um exemplo dessa reação e essa reação ela pode ocorrer por meio reacional, né? Uma reação one-pot, que a gente chama. Então, observem só que aqui, nesse exemplo, a gente vai reagir essa cetona com a amônia, ela vai se adicionar ao sistema, vai formar a imina e o agente redutor também já está aqui, né? É uma reação one-pot, como eu falei, ela ocorre de uma vez só, a gente mistura todos os reagentes e a gente já obtém, então, a amina. E aqui, se a gente, depois de obter a amina, emprega mais uma vez, né, um composto carbonílico, essa amina, então, reage com esse composto carbonílico, também reduz, e aí a gente vai obter uma amina terciária. Então, essa é uma estratégia legal para a gente sair de uma amina primária e sintetizar uma amina terciária no final do processo aí e com poucas etapas reacionais. Esse reagente, pessoal, é o triidreto, cianeto, triidreto de boro, cianeto e sódio. Não tenho certeza se o nome dele é esse, mas enfim, eu falei o nome de todo mundo que está aqui, né? 3 hidretos, o ânion cianeto também ligado ao boro, formando, né, esse ânion composto, que o contra-íon dele é o sódio, né? É o sódio mais. Ele é um agente redutor específico aí para reduzir iminas, né? Lembrando que a gente já viu outros agentes redutores específicos para reduzir, por exemplo, a carbonila, para reduzir alcenos, para reduzir alcinos, que a gente tem vários agentes redutores específicos para cada grupo funcional que a gente quer fazer a redução. Aqui a gente tem então todo o mecanismo para essa reação a partir aqui da amina primária, né? Que é o mesmo, né? Ele está se repetindo. Então, só para a gente ver como que acontece essa redução, o mecanismo de formação da imina, eu vou deixar para vocês treinarem, tá? Em casa. Vai acontecer que o grupo amino é nucleófilo, nucleofílico, ataca a carbonila, quebra-se a ligação
carbono, oxigênio. E aí, numa etapa mais para frente, né, esse oxigênio vai ser protonado, vai ter perda de água e formação do cátion imínio, que tá ele aqui. E agora sim, esse cátion imínio é ele que vai reagir com o agente redutor. O agente redutor, ele transfere um hidreto, né, para o sistema, transformando esse grupo CH2 no grupo CH3, que a gente também chama de metil. E aqui é a obtenção, né, da amina secundária. Essa amina secundária tem par de elétrons aqui de novo, vai reagir novamente com o composto carbonílico, formar novamente, né, o cátion imínio por eliminação de água, e aí o agente redutor transfere novamente um grupo hidreto para o grupo CH2, e aí a gente obtém, né, a amina terciária. Então, observem, né, que na verdade eu falei amina primária aqui, mas nessa reação específica a gente está partindo de amônia, que é um composto inorgânico, né, e obtendo uma amina terciária. Então, é uma estratégia, né, de síntese quando a gente não dispõe aí de reagentes, de muitos reagentes orgânicos, né? E a gente ainda pode ter um outro agente redutor, seguindo essa mesma lógica, né? Eu reajo um composto carbonílico com uma amina primária, secundária ou com a própria amônia, vou obter a imina ou o cátion imínio e vou reduzir para conseguir, né, a amina correspondente. Um outro agente redutor, além do trihidreto cianeto de boro e sódio, eu tenho também a redução com H2, utilizando o níquel como catalisador. Ele vai ser um metal catalisador, só que eu tenho que utilizar altas pressões de nitrogênio nesse caso. Então a gente viu aí como obter aminas a partir de iminas que podem ser obtidas a partir de compostos carbonilados. A gente também pode obter aminas a partir de amidas, de reações também dos compostos carbonilados. Uma reação até que a gente já viu na última aula, né? Então aqui a gente tem o derivado do ácido carboxílico, que é o cloreto ácido, reagindo com o grupo amino, a ligação pi vai quebrar, vai voltar e eu vou ter a saída do cloreto, a formação então de uma amida. E agora eu uso um agente redutor diferente, específico aí para a redução das amidas, que é o tetraidreto de alumínio e lítio, e obtenho também, né, uma amida, uma amina. Bem, aqui a gente tem, né, o mecanismo dessa reação de redução, estão todos, né, similares, ocorre com a transferência, né, do hidreto. Nesse caso, é como se fosse a adição de hidreto a uma carbonila, e aí, né, no caso da amina a partir da imina, a imina requer somente um hidrogênio para ser reduzida. A amida requer 2 hidrogênios para ser reduzidas, né? E aí esse reagente redutor é mais forte, ele é mais doador de hidretos. Eu vou ter a formação, então, né, da carga negativa aqui no oxigênio, que é estabilizada pelo metal, que é o contraíon aqui do reagente, né? O lítio, que está na forma do seu cátion, isso que está representado aqui dessa forma, o oxigênio ligado ao metal. Esse metal é o contraíon, é o cátion ali do reagente. Então, né, eu tenho a formação desse intermediário tetraédrico. Esse oxigênio ligado ao metal atua como um grupo abandonador. Então, a ligação nitrogênio, carbono, pi, é feita pelo par de elétrons livres do nitrogênio e sai esse grupo O metal. No caso, vai formar aqui como se fosse, né, um óxido de lítio. Então, a gente forma o intermediário que a gente já formou lá atrás, né? É o cátion imínio, o mesmo que se forma no caso das iminas. Esse também é reduzido agora pela transferência de um outro hidrogênio e a formação da amina.
E aí, pessoal, fechando o nosso conteúdo, a terceira reação em que o oxigênio, né, dos compostos carbonílicos podem ser substituídos é quando eu tenho essa substituição por um outro carbono, que é uma reação conhecida como reação de Wittig. Wittig, né, essa reação ganhou seu nome e ele ganhou o prêmio Nobel por desenvolver e estudar essa reação. Ela acontece com aldeídos e cetonas. Essa reação tem um mecanismo bastante diferente da maioria que já vimos. Mas vamos falar sobre isso aqui, porque a consequência geral da reação de Wittig é a substituição de uma ligação C-O por uma ligação C-C. E como que isso acontece, né? Essa reação de Wittig, ela usa um reagente específico. Um reagente que a gente chama de ilídio de fósforo. É esse aqui. Tá? E ele é formado a partir de um sal de fósforo, onde eu tenho aqui, né, esse X. Provavelmente é um halogênio, aqui ele está representado, né, como o brometo, mas poderia ser um outro halogênio. E a gente tem um átomo de fósforo, que é aquele átomo que está lá embaixo do nitrogênio na tabela periódica, que sem sofrer expansão do octeto, ele faz 3 ligações, né? E fazendo a expansão do octeto, ele pode fazer aí até 5 ligações. Para formar esse cátion, ele está, na verdade, fazendo 4 ligações, em que uma delas é uma ligação coordenada, covalente, em que ele doou o par de elétrons que lhe sobrava ali, para aquele outro grupo que está ligado a ele. Lembra, pessoal, que nitrogênio não tem expansão do octeto, fósforo já tem, porque eles têm orbitais disponíveis para fazer isso. Então aqui, né, a gente tem metil trifenil fosfônio, na verdade é o brometo de metil trifenil fosfônio. Esse sal é um sal estável e é vendido, né, comercialmente como um reagente para química orgânica. Esse sal, quando ele encontra com uma base, quando ele reage com uma base, essa base ela remove um próton do grupo metila e forma a espécie que a gente chama de ilídio de fósforo. E é essa espécie que reage com a carbonila. Bem, então aqui a gente tem, né, a reação de Wittig propriamente dita, que aqui nesse quadro azul eu estava mostrando só, né, a questão da estrutura do reagente, da formação do reagente. Então, como que a gente faz essa reação? A gente tem o sal de fósforo aqui, né, também chamado de fosfônio, vendido comercialmente e coloca em uma base ali. Nesse caso aqui, a base é um hidreto, né, é o hidreto de sódio. Esse hidrogênio carregado negativamente, que vai atuar como base para remover aqui o hidrogênio do grupo metil e vai formar H2 aí no sistema. Uma vez, né, que eu reagi o meu reagente comercial com uma base, eu obtenho então o ilídio de fósforo in situ no meio reacional e adiciono então o composto carbonílico. E agora sim acontece a reação de Wittig propriamente dita, né, entre esse ilídio de fósforo e o composto carbonílico, que vai resultar em quê? Na transferência desse CH2, né, na substituição do oxigênio por esse CH2. Vamos ver então, né, o mecanismo dessa reação. E também um mecanismo bem diferente de tudo que a gente já viu, né? Ele passa pela formação de um anel de 4 membros. O grupo CH2, então, né, do ilídio de fósforo, que foi formado lá atrás, atua como nucleófilo, ataca a carbonila. A gente tem a quebra da ligação pi, carbono-oxigênio. A gente tem a formação, então, dessa espécie que está com carga positiva e negativa. O oxigênio de carga negativa ataca o fósforo que está de carga positiva. A gente tem, então, né, a formação dessa espécie, onde a gente tem aqui, ó, o intermediário típico da reação de Wittig, que é esse anel de 4 membros.
onde a gente tem nesse anel, né, de 4 membros, um átomo de fósforo, um átomo de oxigênio, 2 átomos de carbono. Esse ciclo é instável e ele se quebra, ele sofre decomposição. E como que acontece essa quebra? Acompanhe aqui comigo, né, o andar das setas. Um par de elétrons dessa ligação fósforo-carbono são direcionados para formar uma ligação C-C, enquanto que o par de elétrons da ligação carbono-oxigênio são direcionados para formar uma ligação C-O. Então, observe que essa ligação é quebrada e essa ligação é formada. Uma nova ligação π é formada aqui, uma nova ligação π é formada aqui. Com o que eu fiquei, então, acompanhando aí todos os movimentos da seta, né? Aqui, quando esse par de elétrons formar essa dupla ligação, eu vou obter o alceno. E do outro lado, quando esse par de elétrons formar a ligação dupla C-O, eu vou obter, né, esse óxido de fósforo, que é estável. Revisando, então, né, todo o conteúdo desse capítulo, né, em que a gente tem as reações de compostos carbonílicos, em que ocorre a eliminação do oxigênio da carbonila, ela pode acontecer, né, isso ocorre na formação e decomposição dos hidratos em cetais e acetais, lembrando sempre, né, a necessidade de haver a eliminação de água nesses sistemas. Essas reações também ocorrem na formação de iminas e enaminas, e o C-O também pode ser substituído por um C-C através da reação de Wittig. E aí, pessoal, acho que não teremos tempo para seguir os nossos estudos a respeito da reatividade da carbonila. Mas uma coisa que eu queria deixar para vocês é que a carbonila, ela influencia também o carbono vizinho a ela, principalmente se ele tiver hidrogênios ligados a ele. Na verdade, a gente chegou a ver lá atrás, no início da nossa disciplina, que as cetonas e aldeídos, né, elas possuíam a sua forma enólica, né, no que a gente chama de tautomerismo, ou equilíbrio ceto-enólico, ou aldo-enol, no caso dos aldeídos, né. E aí, pessoal, esse equilíbrio, né, ele faz com que os hidrogênios vizinhos à carbonila, eles tenham uma acidez consideravelmente maior do que hidrogênios, né, de um alcano, né, que é um hidrogênio do grupo CH2 ou CH3, que não está vizinho à carbonila. Então, na presença de bases, a gente pode ter, então, né, a formação do íon que a gente chama enolato, que nada mais é que a remoção do próton vizinho à carbonila, já que ele é mais ácido, né, por uma base. E aí, então, né, a gente tem a formação desse ânion, que é um ânion com uma estabilidade relativamente alta por efeito de ressonância. E aí, né, gente, esse ânion, ele pode reagir. E vai ser o caso em que um derivado da carbonila vai deixar de ser um eletrófilo e vai passar a ser um nucleófilo. Então, quando a gente tiver determinadas condições em que há a formação do ânion enolato, esse ânion ele vai sofrer aí reações em que ele vai atuar como nucleófilo, diferente de tudo que nós vimos até o momento, em que a carbonila era sempre, né, o composto eletrofílico. Isso seria mais um capítulo, mais umas 2 semanas de aula. Vou deixar aí para quando vocês prosseguirem os estudos de vocês. Até mais!